Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para falar um pouco com vocês sobre como passar na entrevista de emprego. Isso, quatro dicas bem fáceis aí, né, Bruno, que a gente vai discutir rapidinho com vocês. E o primeiro ponto a ser exaltado é a questão do currículo, né? O currículo é praticamente a maneira como você vai efetuar a sua venda, né? Como você vai vender aquilo que você tem para oferecer. Então, um currículo bem feito, Bruno, eu posso falar sobre currículo, né, porque eu recebo vários lá na empresa e eu posso, ler vários ao longo do dia. Infelizmente, as pessoas ainda não sabem, de fato, construir um currículo adequado, né, um currículo em que você tenha seu endereço, né, o básico, seu nome completo, seu endereço, o contato, né, no mínimo 2, no mínimo, mas você deve colocar mais contatos, porque nem sempre dá certo, né. Eu já tive que me deparar ali com 2 números e nenhum dos 2 deu certo e eu olhei o currículo da pessoa, eu gostei Gostou bastante muito e não vai conseguir e contratar. e não vou conseguir contratar, né. Tem a questão do contato de e-mail também, então tem que ter. Certo. E, claro, sem sombra alguma de dúvidas, né, o endereço, né. Então, por que eu estou falando do endereço? Porque existem empresas que têm uma preferência, sim, por contratar pessoas que são próximas à sua localização, né. Então, o endereço correto, e quando eu digo correto, é o atual, onde você está morando agora, né. Eu já me deparei, Bruno, com alguns currículos de pessoas que colocavam o endereço de uma tia, de endereço de alguém da sua família que não era o seu. A pessoa morava em outra cidade, mas colocava o endereço de uma pessoa que morava perto da empresa, né. Então, durante ali na entrevista, que a gente vai trazer isso mais na frente, a gente conseguia perceber que a pessoa, mentiu, né, a respeito do seu endereço. Então, primeiro ponto, um bom currículo é aquele currículo que tem todas as suas informações, todas elas, né, a respeito não só da sua personalidade, mas também, claro, da sua parte técnica, de onde você atuou, né, do tempo em que você, passou ali, tá. Eu acredito que o motivo de você ter saído de uma empresa não precisa, eu já vi contratos que tem até isso, de tão completos que estavam, né, mas isso a gente costuma verificar mais na entrevista, certo. Mas é ideal que tenha absolutamente tudo que vá fazer a gente se interessar, né, o empresário se interessar por você. Acredito que em termos de currículo ainda é o primeiro contato, normalmente. Certeza. Então, nesse primeiro contato, tipo, você não precisa explicar toda a sua vida, mas você tem que deixar bem claro quais são as suas habilidades. Então, não esquece de falar, tipo, tudo que você tem a oferecer àquela empresa. Talvez, inclusive, se você tem experiência, ponha as suas experiências de trabalhadas já em outras empresas. Se você não tem essa experiência, lembra de pelo menos reiterar que você tem intenção de fato de dar o seu melhor para adquirir experiência. Ainda dentro desse ponto, Bruno, né, do currículo, a gente pode destacar a importância da foto, de se colocar no documento que você envia, né. Por quê? A foto, ela vai, de certa forma, apresentar um pouco de você, né, da sua aparência, e a gente sabe que a aparência conta demais, né, a aparência ela vale sim. Então, a foto que você envia no currículo, ela pode criar uma impressão sua, tá. Então, às vezes, você pode eu já me deparei com fotos de homens, né, sem camisa, né, então eu olhava e eu dizia: "Não, não está no perfil". Ele pode ter tido uma excelente experiência, em vários negócios que ele trabalhou, mas não me causou uma boa impressão. Assim como fotos de mulheres com roupas realmente um pouco mais sensuais. Eu não via sentido, né, de fato, para preencher uma vaga do setor administrativo ou para frente de caixa, aquele perfil de pessoa, entende? Então você tem que ter muita cautela, né. Não é ser eu não estou dizendo que é errado você usar roupa sensual ou você que é homem ficar sem camisa. Não, mas é entender que você está solicitando uma vaga de emprego, né, e que você tem que ter um mínimo de formalidade, né, um mínimo de seriedade para preencher certos critérios, tá. Então pessoal, muito cuidado com essa foto de identificação. O ideal para mim seria que de fato fosse uma foto, 3x4 ou uma foto que realmente fosse mais próxima daquilo que você é, né, e não causar, digamos assim, esse certo desconforto. Um outro ponto aí que a gente pode abordar é procure empresas próximas da sua casa.
Assim, e por que que isso influencia? Sempre que você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que olhar pelo lado do patrão da empresa que você está indo trabalhar. O funcionário muitas vezes, ele não fazendo isso, ele não consegue enxergar ou entender, e a empresa ela tem necessidades também. Uma das obrigatoriedades que a empresa tem é de pagar o vale transporte. Então, entre você e um outro candidato que tem exatamente as mesmas características, você mora próximo e o outro candidato mora distante da empresa, vamos supor que mora em outra cidade. A empresa tem que arcar com todo o custo do transporte do colaborador para ir para a empresa. A empresa vai pensar duas vezes em contratar um outro colaborador que more muito distante da empresa, vai terminar escolhendo você. Então, não estou dizendo que você nunca pode trabalhar numa empresa distante. É, porém, tipo, dê preferência a empresas próximas. Se você pode e tem condições de conseguir um emprego no seu bairro ou num bairro vizinho próximo, dê preferência a fazer isso. Vai ser mais fácil para você conseguir essa vaga do que você tentar conseguir um emprego numa empresa de outra cidade ou de um bairro muito distante. Você vai passar várias horas para chegar lá. A empresa, só de botar na balança, não somente o custo financeiro para te trazer para ali, e esse custo, para quem não tem nenhuma noção, pode chegar às vezes até a metade do salário do colaborador ou Certeza. mais. Porque imagine você 4 passagens por dia, por exemplo, para alguém que vai e volta de outra cidade. É, coloca um mês inteiro, tipo, isso dá um custo aí, às vezes, mais do que a metade do salário do colaborador. Então, a empresa vai arcar com isso, contudo, você tem que ter um diferencial competitivo nesse mercado de trabalho muito grande para a empresa. Não, eu vou optar por escolher esse colaborador. Então, se você tiver nas mesmas condições que outro, você perde essa vaga se você for de muito longe. Além disso, muitas empresas levam em consideração também o cansaço. Então, um colaborador que mora na esquina da empresa e vem trabalhar, está muito mais, digamos que, Descansado, descansado, exposto. né? Exposto, do que um colaborador que mora em outra cidade e leva 4 horas para vir, 4 horas para voltar. Tipo, esse cara que mora longe provavelmente vai ter, no longuíssimo prazo, um desempenho menor. Ou ele vai terminar saindo da própria empresa. E a depender da vaga, a própria empresa ela já efetua ali a proposta de trazer esse trabalhador, né, essa trabalhadora para morar perto da empresa, né. Mas é claro, isso não são para todas as vagas de emprego, são vagas selecionadas, né, são cargos ali realmente que têm um potencial de influência e de gestão na empresa maior, né. Então, é de se pensar nisso, né, de você realmente procurar trabalhar próximo à sua casa, pelo menos ali em bairros próximos, né. No mínimo, se você precisa trabalhar longe da sua casa, digamos assim, reitera que você tem intenção. Ah, eu moro em outra cidade, mas eu tenho intenção de vir trabalhar, morar aqui próximo da empresa. Só vou começar o trabalho assim que passar o período de experiência. Vou me organizar e procurar algum lugar para morar aqui pertinho. Tipo, isso já dá um alívio ao colaborador, ao patrão, digamos assim, ao empresário, de querer mais facilmente contratar você. E eu acho que um ponto, né, Bruno, que já puxa o terceiro, né, que seria a aparência que o candidato ele deve apresentar durante a entrevista. Isso é algo muito delicado, né, costuma às vezes até gerar algumas discussões, mas sem sombra alguma de dúvidas é algo que impacta na decisão. Entenda o perfil da empresa a qual você está querendo trabalhar. Muita gente vê apenas a vaga, nunca foi naquela empresa e o primeiro dia que vai é no dia da entrevista. Eu indico que, se possível, vá antes da entrevista. Se você nunca foi nessa empresa, vá lá, dê uma olhada como é. Tem empresas que são abertas, é óbvio, e tem empresas que são fechadas. Tipo, ninguém pode entrar, a não ser, não é uma loja aberta, não ser os próprios colaboradores. Mas, de fato, nem que você não entre, mas vá no horário da saída dos colaboradores, dê uma olhada no perfil das pessoas que trabalham ali. Veja se enquadra com o seu perfil. E se você tem regras autoimpostas, eu não abro mão de usar piercings, grandes brincos, eu não abro mão de usar unha de gel. Tem empresas que não dá,
que o perfil da empresa não permite. Você vai trabalhar numa indústria com a unha de gel, aí a unha cai em cima do negócio lá. Tipo, tem que tomar cuidado com o perfil onde você vai trabalhar. Tem que ver se aquilo se adapta a como você, digamos que, vive. E da mesma forma tentar aliviar, pelo menos, passar uma boa impressão para a empresa de acordo com o perfil que já existe na empresa. Ao invés de tentar mudar o perfil da empresa, tente se adequar ao perfil que a empresa já possui. Não é uma empresa mais séria, todo mundo já trabalha ali com roupa social, não vá todo esportivo. Vá com bermuda, com sandália, não vá mostrando Barriga. barriga, os braços. Ah, mas eu me visto assim no meu dia a dia. Sim, mas qual é o perfil da vaga que você está indo buscar? Porque é aquela coisa, né, Bruno? A impressão que chega, ela costuma ficar, né? E você não é o único candidato. Existem várias pessoas que estão querendo a sua vaga. Então, quer queira, quer não, vai haver a comparação. Então, a maneira como você chega, ela vai gerar uma impressão, sabe? Eu lembro que, comentando, né, com várias pessoas que fazem essa avaliação lá na empresa da gente, né, muitas pessoas diziam, ó, a pessoa ela tem um bom currículo, né. Primeiro porque para chegar lá na empresa, o currículo ele tem que realmente ser atraente. A pessoa tem um bom currículo, a pessoa ela tem boas referências, né, porque a gente costuma inclusive ligar, né, para outras empresas que a pessoa atuou e entender como era a dinâmica, né, como é que aquela pessoa ela atuava, o porquê de fato dela não ter ficado na empresa, tá. Então, a pessoa ela apresenta todo um perfil que é, ó, legal, mas a aparência, sabe, e é uma pessoa resistente, uma pessoa que ela não aceita tirar, por exemplo, o pince, né, a gente pra vaga que a gente estava na época, é uma vaga que realmente não pode usar, até por questão de segurança própria mesmo, né, então é uma pessoa resistente. Então o que é que a gente entende? A gente entende que você, de certa maneira, vai ter um desconforto ali que pode gerar um prejuízo no relacionamento, entende? Então assim, evitar resistências, eu diria, sabe, Bruno? Nesse primeiro momento da entrevista, ter uma boa aparência, como a gente já falou, e não mentir. Hipótese alguma, não mentir. Falar de verdade o porquê de ter saído da empresa anterior, porque, né, costumam ser perguntas feitas, e dizer qual foi o desconforto que aconteceu, porque se omitir, né, de toda maneira vai um momento ou outro a gente vai descobrir, né, a gente que está por trás da entrevista. Então, sempre falar a verdade. Da mesma forma, sem falar mal das experiências anteriores de trabalho, porque tem gente que você pergunta: "Ah, por que foi que você saiu do seu último emprego?" Aí o cara passa vários minutos, literalmente arriando a madeira, né, na empresa, dizendo que os patrões não prestavam e a empresa não prestava e eram todos desonestos. Isso aí também não te beneficia em nada. Pelo contrário, as pessoas vão começar a pensar: se ele tá falando mal do patrão anterior, o próximo que ele vai falar vai ser eu, se ele contratar, digamos, se a gente contratar, né. Você tem que focar naquilo que você tem para oferecer, as suas habilidades e dizer: "Veja, eu consigo efetuar bem isso. A gente lá na outra empresa, a gente conseguia chegar a tal resultado dessa maneira, porque nós trabalhávamos dessa forma". Então você precisa mostrar quem você é, sabe, e o porquê da gente te contratar. Muitas das vezes parece que a gente tá falando isso para o cara que é um executivo, que vai trabalhar num alto cargo Forma dentro de um alguma. banco, de uma indústria de não, na verdade não interessa qual é o cargo. Tipo, isso é para todos os tipos de cargo. "Ó, vou trabalhar no pesado, ó, mesmo assim eu preciso fazer tudo isso, eu vou trabalhar na construção civil, mesmo assim precisa". Sabe por quê? Primeiro que o mercado tá cada dia mais concorrido. Então, antigamente eram muitas vagas para poucas pessoas. Hoje em dia é o contrário, são muitas pessoas para poucas vagas. Então você tem que realmente ter um diferencial. E de fato se posicionar: "Ah, eu vou trabalhar no pesado", beleza. Quais são as suas vantagens em relação a outra pessoa? Você tem que entender o que é que o seu patrão, o que é que a empresa procura em você. Por exemplo, quais são os medos que a empresa tem? Ah, um dos medos que toda empresa tem, todo empresário tem, é contratar uma pessoa que com pouco tempo de trabalho, alguns meses normalmente, já vai começar a fazer corpo mole, já vai começar a faltar, 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 faltar e trazer bem muito atestado. Vai começar a E assim, Bruno, trazer atestados sem, isso é importante destacar, sem de fato precisar.
né? Porque infelizmente a gente sabe que existe corrupção em todos os meios, né? Às vezes a pessoa ela chega até na unidade de saúde mentindo, dizendo que está com alguma coisa, com isso, com aquilo, chega a ser inclusive ser medicada. Isso eu já me deparei com essa situação, né? E recebe até um atestado. Tá? Mas quando é no final de semana, de repente, a gente observa a pessoa tá na praia, né? Então, tipo, um dia antes Tem você nem a estava vergonha de um não postar nas um stories dia antes você a estava foto na doente, praia. É. você explicou que não tinha condições, porque estava com diarreia e estava com aquela virose e tudo mais. À beira da E no dia morte. seguinte você estava, sabe, na praia, porque era o dia da sua folga, sabe, Bruno? Então, assim, é você mostrar de fato a aparência, ter uma aparência conivente, mas você mostrar interesse pela vaga, né? E dizer, veja, eu não sou esse perfil de colaborador, né? Isso já dá já choca, Uma porque não é, segurança, porque ninguém faz isso. ninguém faz. E você chegar um colaborador, eu acho que esse seria o sonho de qualquer empresa, chegar um colaborador, olhar nos olhos do patrão ou do RH que estiver fazendo a Eu não sou esse contratação tipo de e olhar, olha, colaborador. pode confiar em mim. Eu só vou faltar algum dia nessa empresa se eu realmente estiver doente e não puder vir trabalhar. Pode acreditar, tipo, eu não falto por conta de São João, aqui em Caruaru é muito forte isso, São É. João, né? Aí teve as boas atrações, aí chegou um cantor famoso de fora e tal, acabou-se. Falta metade da equipe, todo mundo arruma um atestado, ninguém sabe como, ou pega um atestado de doação de sangue, justamente no dia do cantor mais forte que tem. Da mesma forma, em outras regiões tem baile funk, e tem um monte de outras coisas, atratividades que todo mundo quer ir, e simplesmente as pessoas dão um jeito legal, não é nem errado, digamos que legalmente falando, porque o cara tem um atestado. De fato, o cara tem um atestado, mas será que aquilo reflete uma doença real que o cara estava tendo? Ou tipo, o cara estava super mal num dia, no outro dia já está super bem, fazendo qualquer outra coisa? É no mínimo estranho essa É. impressão, né? Então eu acredito que você até mostrar esse ponto, né, de dizer: "Veja, eu não sou esse tipo de colaborador, né, que inventa desculpas ou que falta, assim, porque quer simplesmente", a gente sabe que existe, né, não adianta a gente florear o mundo e achar que é tudo lindo e perfeito, não é. Eu não sou esse tipo de colaborador, né, então as minhas vantagens são essas, essas e tenho defeitos? Tenho. E aí quando você for questionado na entrevista, você pode até dizer: "Veja, eu sou uma pessoa que eu não costumo ter tanta paciência para executar isso e tal". Então, assim, é você ser realista, é você entender que aquilo ali é um contrato, né, Bruno? E que precisa ter benefícios, tanto para você que é o contratado, quanto para quem está contratando. A partir do momento em que não há mais essa troca, não tem sentido nenhum de continuar esse relacionamento, né? Tanto para o lado do colaborador, que precisa sim de respeito, precisa sim de valorização, quanto também do lado de quem está contratando, que precisa também desse retorno, né. Então, assim, é entender que é uma via de mão dupla e que deve haver respeito. Tão honesto e tão bonito quando você vê um colaborador chegar e dizer: olha, para mim é muito importante o carnaval. Eu quero muito estar com a minha família no carnaval. Um mês antes, 2 meses antes, em janeiro, em dezembro, no carnaval. Tem como me conseguir esses 3 dias de folga seguidos? Eu faço o que tiver que fazer. Eu venho em dias extras, trabalho em turnos extras, em outro horário, trabalho horas a mais, mas me consiga aqueles dias. Chega você ver, esse cara é num nível de responsabilidade que é mais maduro do que todos os outros que estão na empresa. Porque na prática, o que é que acontece? A maioria do pessoal chove atestado nos dias de feriado, nos dias de. eh, Ou simplesmente não tem atestado, simplesmente Simplesmente falta falta e e não justifica, acabou-se. e claro que ninguém vai sair demitindo ninguém por conta de falta, uma falta, né, ou outra, mas assim, a gente entende que por trás dessa falta existe, sabe por quê? Porque existe um relacionamento, existe um perfil, né, que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Então eu acho que no momento da contratação, você deixar isso bem claro, bem elucidado e dizer que a sua intenção é ficar ali na empresa, crescer junto com a empresa, estabelecer um vínculo, né, show de bola. Então você já tem eu diria uma pontuação extra nesse caso. Recapitulando aí, tenha um bom currículo, procure empresas próximas da sua casa. Tenha uma excelente aparência, né, quando for na entrevista e claro, mostre seu interesse pela vaga.
É isso, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo e compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo. Então, É isso aí. valeu. Tchau, tchau.